O Corinthians confirmou nesta terça-feira, 22, que o executivo do futebol Fabinho Soldado não segue no clube em 2026, né? Abre aspas, né? A decisão foi tomada em um comum acordo entre as partes. O Corinthians agradece ao profissional, né, pelo serviço prestado, pelo empenho e pela dedicação demonstrados durante o período em que esteve à frente de suas funções, né, desejando, né, sucesso em seus próximos desafios, né, profissionais. Informou o clube em nota. Alessandro Brito, diretor de gestão e esportiva do Botafogo, foi um dos procurados para ocupar a vaga de Soldado, informou o GE. Fabinho Soldado chegou ao Corinthians no início de 2024 e passou por um ano de 2025 de altos e baixos, que terminou com dois títulos, né? Paulistão e Copa do Brasil. Ele desembarcou no Parque São Jorge no início da gestão de Augusto Melo. Mesmo após a saída do presidente, seguiu no clube. Melo deixou o timão em agosto de 2025 após um processo de impeachment motivado por irregularidade em contrato com uma das patrocinadoras, além de ter enfrentado acusações de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Após o título da Copa do Brasil no último domingo 21, ainda no gramado no Maracanã, Fabinho não garantiu permanência no timão no próximo ano. Ele afirmou que conversaria com o presidente Osmar Stabile, né, antes de definir seu futuro. O clube vive momento turbulento nos bastidores, né? Fabinho Soldado teve seu nome ligado ao Internacional nos últimos dias, podendo chegar ao Colorado para trabalhar ao lado de Abel, né, Braga, que terminou 2005 como treinador do time gaúcho e que entrará em 2006 como diretor de futebol. E aí, pessoal, o que, é que vocês acharam dessa saída de Fabinho Soldado? Fabinho Soldado, hein, pessoal? Ícone do Galatasaray, né? Enquanto a janela de transferência se fechava, na maioria das ligas na Turquia, ela permaneceria aberta por mais algumas semanas. Surgiu uma oportunidade para o gigante turco Galatasaray. Né? O Osimhen não jogaria em um minuto sequer pelo Napoli, mas tinha de ir para algum lugar, a menos que quisesse ficar na mão. Assim, o Galatasaray entrou em ação e fechou um acordo para emprestar o nigeriano por uma temporada, selando uma das maiores contratações de sua história. Né? Grandes jogadores já haviam se transferido para a Turquia, antes Wesley Sneijder, Didier Drogba e George Hagi, né? Para citar apenas alguns. Né? Mas com eles estava caminhando para o fim de sua carreira. Né? Ou já estava no fim. O país nunca tinha visto chegar um jogador tão bom quanto o Osimhen, que estava no auge de sua capacidade. Ele recebeu as boas-vindas de um herói no aeroporto de Istambul. Centenas de torcedores o aguardavam cantando seu nome e informando-os sobre o que o aguardava. Abre aspas, cheguei a Istambul, nunca tinha visto isso em minha vida, disse Oziel para mim. Quando vi isso, foi como se uma brisa fresca tivesse passando por mim. E é seguro dizer, né, que Oziel não olhou para trás a partir daquele momento em uma temporada de estreia incrível. Ele ganhou a chuteira de ouro, marcando 26 gols em 30 jogos, né, da Super League, além de 37 gols em 41 jogos em todas as competições. Com isso, ele estabeleceu o recorde de maior número de gols marcado em uma única temporada turca por um jogador estrangeiro. Ele levou o Galatasaray ao recorde 20, ao 25º título da Super League, liderando ou superando o arquival Fenerbahçe. O clube também conseguiu conquistar a Copa da Turquia, um dos melhores jogadores que já pisaram na Super League. Ele se tornou um ícone instantâneo, mas e agora? Com o fim do seu empréstimo, Osimhen permaneceria em Istambul ou partiria para um novo destino em uma das 5 principais ligas. Né? Para o Osimhen,
só havia uma opção. Apesar das grandes ofertas do Al Hilal e do interesse da Série A, ele havia se apaixonado pelo Galatasaray, né? Assim como o Galatasaray havia se apaixonado por ele, abre aspas, né? O Galã é grande, mas o Gala é grande, que é o Galatasaray, né? É grande, mas eu não sabia o quanto ele era grande, até estar ali dentro. Você só tem o fogo dentro de você para garantir que a cada suor que você dá pelo distintivo, disse o jogador de 26 anos, né? Abre aspas. Foi lindo, você sabe, para foi lindo, né? Você sabe e para onde eu quero ir e onde eu quero. Foi lindo, você sabe e para onde eu quero ir e, e onde eu quero estar, pelo amor de Deus. O Galatasaray moveu montanhas para trazê-lo de volta para casa. Eles destruíram completamente o recorde de transferência da Super League, gastando impressionantes 75 milhões de euros para selar sua contratação permanente, para mostrar o quanto o clube se esforçou. O recorde anterior de transferência na Turquia era de 20 milhões de euros. Youssef En-Nesyri para o Nasri, né, para o Fenerbahçe. E chegando ao dia de hoje, Osimhen está pensando por mais uma excelente temporada. Ele marcou 6 gols em 4 jogos da Liga dos Campeões, sendo que apenas Kylian Mbappé marcou mais. Seus 3 gols contra o Ajax fizeram com que ele se tornasse o primeiro jogador estrangeiro a marcar 3 gols na competição pelo Galatasaray. Ele também ultrapassou Obafemi Martin como o maior artilheiro de todos os tempos da Nigéria em competições europeias, né? Ajudando o Galatasaray a ficar confortavelmente na zona de classificação para os playoffs. No campeonato, os amarelo e vermelho estão na liderança, 3 pontos à frente de seus rivais mais próximos na busca pelo quarto título consecutivo da Super League. Osimhen contribuiu com 6 gols no campeonato e o time certamente sentirá sua falta enquanto ele. Por que Osimhen é tão importante para a Nigéria, né? Osimhen é de longe o melhor jogador da Nigéria, é um dos melhores do torneio. Se a Nigéria quiser vencer a CAN, precisará dele. Em ótima forma, com 31 gols pela Nigéria, o atacante do Galatasaray está perto de se tornar o maior artilheiro da história do país, apenas 6 gols atrás de Rashid Yekini, né? Osimhen marcou 5 gols nas últimas 3 partidas pela seleção nigeriana, com 3 gols contra de Benin e 2 contra o Gabão, que foram vitais para a chegada à final das eliminatórias da Copa do Mundo, né? No entanto, quando ele foi substituído no intervalo daquela final por causa de uma lesão, pareceu ser o ponto de virada, pois os sonhos de se classificar para a maior competição do esporte chegaram ao fim. O estilo de jogo de Osimhen é implacável. Ele é um atleta extraordinário que pode se alimentar de sobras melhor do que ninguém. Sua pressão, seu jogo de contenção, sua habilidade de área e sua energia são muito valiosos, né, para uma equipe, especialmente para a Nigéria, que muitas vezes jogam em cima dele, né? Eita, pessoal. Vamos lá. No clube e no país, ele é um grande triunfo em chutes a gol, embora faça a maior parte do seu trabalho nas áreas centrais. Muitas vezes ele se desloca para o lado esquerdo do campo para atingir jogadores menores e menos físicos, né? De modo que, quando o goleiro manda a bola para cima, ele pode facilmente derrubá-la e iniciar ataque dessa forma. Embora nem sempre seja o mais incisivo, sua capacidade de chegar a tantas posições de gol, a de chutar tantas vezes, é incomparável a qualquer outro jogador, devido às suas características físicas, o que significa que ele é uma garantia de marcar gols, né? Na última temporada do Super League, né, nenhum jogador deu mais chute a gol do que Osimhen. Em 138
20 a mais do que o segundo colocado, embora tenha marcado o maior número de gols. Na Liga 26 ele também teve o maior número de grandes chances perdidas, 26, ilustrando o ponto anterior. A CAN tende a ser um torneio bastante caótico, com um jogo direto, o muito físico, portanto, os pontos fortes de Osimhen o tornam ainda mais valioso para a Nigéria, né? Embora tenha marcado apenas um gol na última Copa do Mundo da FIFA. Isso não mostra que o quanto ele foi influente para o seu país, que chegou à final. A Nigéria não estava criando muitas chances para ele, mas seu jogo completo foi imenso, né? Os nigerianos esperam que ele tenha esse desempenho novamente, mas desta vez com mais gols. Um triunfo em um torneio internacional significaria muito para a Nigéria, mas também para Osimhen, a grande esperança da nação. Ele sentiu pressão a vida toda, portanto, isso não será novidade, mas depois de todo o que passou, essa certamente será sua maior glória. Eita, hein, pessoal, que linda a história, hein, pessoal? De Osimhen. Se você gostou do vídeo, se você gostou da história de Osimhen, curta, comenta e compartilhe. E me siga para mais vídeos, hein? A torcida da Fiorentina teve que esperar até a 16ª rodada para enfim comemorar a primeira vitória de seu time na temporada 2025-26 da Série A. O tradicionalíssimo, né? Tradicionalíssimo clube toscano, lanterna, né, da competição, goleou a Udinese por 5-1 neste domingo 21. Depois de 6 empates e 9 derrotas, um técnico demitir e outro à beira da demissão. A Viola, com quase um século de história, né, finalmente conseguiu respirar aliviada antes do Natal. A partida deste domingo começou bem para a Fiorentina, quando o goleiro da Udinese, Maduka Okoye, foi expulso do jogo logo aos 8 minutos, por cometer uma falta em Moise Kean, né, fora da área, né? A Fiorentina abriu para cá aos 21 minutos com o Rolando Madragora e ampliou antes do intervalo com gol do islandês Albert Goldmundson, né, aos 42 e de do, né, 45 mais 5. No segundo tempo, os dois gols de Kean aos 56 e 68 selaram a vitória. Entre esses gols de Kean e o francês Ousmane Soler, né, marcou o de honra da Udinese aos 66 minutos de jogo. Apesar desta vitória, a Fiorentina ainda se encontra com a situação crítica. Com 9 pontos, está a 5 pontos do 17º lugar, a primeira posição fora da zona de rebaixamento, né? O triunfo aparece e oferece, né, um vislumbre de esperança para a permanência do técnico Paolo Vanoli, que substituiu Stefano Pioli no início de novembro, né? Uma derrota nesse domingo teria tornado sua saída quase certa, né? A Udinese permanece na 11ª posição, sem conseguir diminuir a diferença em relação à zona de classificação para as competições europeias, né? Já a Torino, 12º, se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento com uma vitória por 1-0 fora de casa contra o Sassuolo, nono, graças a um gol de pênalti do croata Nicolo Vlasic, né? Enquanto o Cagliari, 15º, e Pisa, 19º, empataram em 2-2. Times da elite do futebol italiano adiaram seus jogos desta rodada para o janeiro, já que estão na Arábia Saudita para disputar a Supercopa da Itália, cuja final entre Napoli e Bologna acontecerá na segunda-feira. Eita, pessoal, já aconteceu já, né? Hoje é o quê? Hoje é quarta-feira, né, pessoal? Hoje é 24, véspera de Natal. Feliz Natal para todos nós, né, pessoal? A tabela na Itália, né? Série A, o 16º o Parma, Genoa, 17º, 18º, Verona, 19º, Pisa e o 20º, a Fiorentina. 16 jogos, 1 vitória, 6 empates, 9 derrotas.
17 gols marcados e 27 sofridos, pontos, 9 pontos. Mas tá ruim, né, pessoal? Pense. Até que enfim veio a primeira vitória da Fiorentina, hein, pessoal, na temporada. Foram definidas as semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira, 23, após a vitória do Arsenal sobre o Crystal Palace nos pênaltis em jogo disputado no Emirates Stadium em Londres. Depois do 1-1, no tempo regulamentar, o Arsenal derrotou o Palace por 8-7 na marca da Cal, né? E vai encarar o Chelsea. Eita, hein, pessoal? Quem vai ser o campeão dessa Copa, hein? Na outra semifinal, o Newcastle terá como adversário o Manchester City. Aí tem esses três, pessoal, só tem time de peso, hein? Semifinais, né? Newcastle e Manchester United, né? Dia 13 de janeiro, né? Às 20 horas. Chelsea e Arsenal, 14, é o jogo de volta, né? Arsenal e Chelsea. No dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Não, de fevereiro. 3 de fevereiro, pelo amor de Deus. Eu olhando a notícia, pelo amor de Deus, o retratamento é grande, é mental e pronto. Aí, Manchester City e Newcastle, no dia 4 de fevereiro, pelo amor de Deus. Vamos lá. De acordo com o regulamento, as partidas de semifinais da Copa da Liga serão definidas em jogo de ida e volta, ao contrário do modelo de toda a competição. Newcastle e Manchester City vão abrir as disputas no dia 13 de janeiro, no St. James Park, às 17 horas, horário de Brasília. O jogo da volta será no dia 4 de fevereiro, no Etihad Stadium, às 17 horas, horário de Brasília. Meu Deus do céu. Já a primeira partida do clássico londrino entre Chelsea e Arsenal será no dia 14 de fevereiro, ou de janeiro, às 17 horas, hora de Brasília, em Stamford Bridge, né? A volta será no dia 3 de fevereiro, no mesmo horário, no Emirates Stadium, né? Apesar dos jogos de ida e volta nas semifinais, grande decisão será um jogo em jogo único, no tradicional estádio de Wembley. Veja as semifinais da Copa da Liga, né, inglesa, 13 do 1, né, Newcastle e Manchester City às 17 horas, 14 do 1, Chelsea e Arsenal às 17 horas, 3 do 2, Arsenal e Chelsea às 17 horas. E dia 4 do 2, Manchester City e Newcastle. Eita, hein, pessoal, tá perto da Copa da Liga, hein, pessoal. A CBF divulga nesta quarta-feira, né, 24, o ranking nacional dos clubes, a RNC, né, o ranking nacional das federações RNF do futebol profissional masculino para 2026, assim como as convenções de pontos do ranking nacional de clubes que orientam a elaboração do ranking, né. Ranking nacional de clubes. Campeão da Série A, o Flamengo lidera o ranking pelo sexto ano consecutivo, com 16.314 pontos. O Corinthians, que conquistou a Copa do Brasil no último domingo 21, soltou do quarto lugar em 2005 para a vice-liderança em 2006, com 14.930 pontos. O top 5 é composto ainda por Palmeiras, 13.860, Atlético Mineiro, 13.696, o São Paulo com 13.556. O ranking considera a partir da pontuação delineada, né, pela convenção de pontos, a participação dos clubes, né, do clube em campeonatos, em competições realizadas Série A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, né, e Copa do Brasil nos últimos 5 anos, né. Ranking nacional das federações, né? A Federação Paulista ocupa a primeira colocação com 93.528 pontos, seguida pela Federação do Futebol do Rio de Janeiro, que tem 61.308 pontos. É uma diferença, mais de 30 mil pontos, né, pessoal? As federações mineiras, as federações mineira com 41.451, Gaúcho com 39.283 e Paranaense com 31.792, completam as 5 primeiras federações estaduais. A posição de uma federação no ranking determina, de acordo com o regulamento de cada competição, o número de vagas que será destinada a seus afiliados, né, da Copa do Brasil Série D, do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e Copa Verde.
Corinthians está na vice-liderança do ranking, né? Sim, em 2026, a partir da próxima edição, o sistema de distribuição de pontos será readequado, né, em função do aumento do número de participantes da Copa do Brasil de 92 para 126, né? Eita, tem peso. O Juventude anunciou novidade para o gol nesta terça-feira, 23, além de assegurar a permanência de Jandrei, né? O clube confirmou a contratação de Pedro Rocha. No caso de Jandrei, o Papo alcançou acordo com o São Paulo para um novo empréstimo até o final de 2016. Cedido pelo tricolor, Jandrei fez 19 jogos com a camisa alviverde em 2025. Já Pedro Rocha, de 27 anos, foi titular da Ponte em 2024, mas na campanha do título da Série C, neste ano fez apenas 2 partidas. O reforço assinou contrato até o final de 2027 em Caxias do Sul, né? Ainda falando da meta do Papo, Juan Carneiro definiu a renovação de contrato por mais 2 temporadas e será também opção do Alfredo Jaconi. Eita, hein, pessoal. Depois de um ano de poucas oportunidades na Vila Belmiro, o zagueiro Luizão está de casa nova no futebol brasileiro. O jovem defensor jogará emprestado ao Goiás em 2026, hein, pessoal? Aos 22 anos, Luizão reforçou o Santos em 2025 após ano de grande destaque pelo Novo Horizontino. O alvinegro praiano, porém, deu poucas chances ao jogador. Foram apenas 9 jogos pelo clube paulista. O zagueiro reforça o Esmeraldino até o fim de 2026. Hein? Na temporada que se aproxima, o clube joga a Série B e a Copa do Brasil, o Campeonato Goiano e a Copa Verde. Né? Luizão chegou ao Novo Horizontino ainda na fase depois de passar por São Paulo, Audax e Catanduva, né? Em 2024. Sua última temporada pelo Tigre foram 41 jogos e 3 gols. Eita, pessoal. Vai dar certo, hein? Agora no Goiás, hein, pessoal? O que é que vocês acham? O atacante Thiago Ribeiro, ex-São Paulo, Santos, Cruzeiro, entre outros, vai jogar o Campeonato Amapaense em 2026. O jogador foi anunciado como reforço de peso do Oratório Recreativo Clube. Conhecido como a Orca Demolidora, o Oratório foi campeão amapaense apenas uma vez na história, né? Em 2012, e vai estrear o estadual no início de fevereiro contra o Ipiranga. Campeão mundial com São Paulo e artilheiro da Libertadores com o Cruzeiro, Thiago Ribeiro tem 39 anos e defendeu ainda Santos, Atlético, Bahia, Cagliari da Itália, entre outros, né? Fora dos holofotes, né, da elite nacional, o atacante defendeu Nova Mutum e Rio Branco em 2025 e agora vai jogar pela primeira vez no futebol do Norte. Eita, hein, pessoal? Roger Silva, né, será o novo treinador do Sport nesta terça-feira, 23. O Londrina confirmou a saída do técnico para os pernambucanos. Em comunicado, o Tubarão informou que foi comunicado por Roger Silva que o profissional aceitou uma proposta do Sport Recife e não é mais o treinador do Londrina. O anúncio oficial por parte do Leão deve acontecer nas próximas horas. Acompanharam Roger, né, os auxiliares Eduardo Abidô e Renato Geller. Né? Com 2 passagens pelo esporte na carreira, né, como jogador, Roger Silva iniciou a trajetória como técnico na Inter de Limeira. Comandou ainda o Atlético, Pouso Alegre, Manaus e Primavera. No Londrina foram 7 vitórias em 18 jogos. E aí, pessoal? É um bom nome para o esporte, hein? Quem sabe, hein, pessoal? A temporada do Palmeiras, que era de muitas expectativas, né, terminou de forma frustrante. Afinal, o Verdão investiu de forma recorde atrás de reforço, trazendo nomes como Victor Roque e Andrés Pereira. Contudo, a equipe de Abel Ferreira terminou o ano sem levantar nenhum título, algo inédito desde que o treinador chegou ao clube. Assim, o J10, né, relembra como foi o 2025 Palestrino em janeiro, hein, pessoal? Eita, começou em janeiro, vamos lá. O Palmeiras iniciou a temporada pronto para viver uma reformulação sob o comando de Abel Ferreira. O clube trouxe muitas peças novas e também dispensou alguns atletas visando
mudanças no seu elenco. Aliás, o Verdão teve um investimento recorde, gastando mais de 600 milhões de reais em reforços. Entre as chegadas tivemos Ramon Sousa, Facundo Torres, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Mikael. Contudo, a que mais chamou a atenção foi o Paulinho, ex-Atlético Mineiro, que chegou como uma das contratações mais caras da história do clube. Em contrapartida, alguns nomes conhecidos da torcida palestrina deixaram o clube, como Zé Rafael, Dudu, Mike, Rony, Victor Roque, Victor Reis e Caio Paulista. Na primeira partida do ano, o Palmeiras venceu a Portuguesa por 2-0 no Allianz Parque, porque na estreia na equipe do Campeonato Paulista, Maurício foi o responsável pelos 2 gols da partida. Na sequência, o Verdão engatou 2 jogos fora de casa no estadual e, apesar de encontrar dificuldade, o Palmeiras empatou com o Noroeste em 1-1 e venceu o Santos por 2-1. Contudo, Abel Ferreira começou a cobrar a chegada de um novo centroavante. O fim do mês de janeiro foi difícil para o Verdão, afinal a equipe perdeu para o Novo Horizontino por 2-1 e empatou com o Red Bull Bragantino em 0-0, apesar de um jogo ter acontecido na Arena Barueri e outro no Allianz. Em ambos, o Alviverde era o mandante. Eita, hein, pessoal? O que você achou, hein? Do mês de... o mês de janeiro do Palmeiras. Fevereiro, o mês que o Palmeiras... Não, no começo de fevereiro, o Palmeiras goleou o Guarani por 4-1, mas na sequência acabou engatando 2 empates seguidos, contra Corinthians e Água Santa, o que fez a equipe ficar ameaçada de sequer se classificar para o mata-mata do Paulistão. Isso porque o São Bernardo e Ponte Preta faziam um grande campeonato e brigava ponto a ponto com o Palmeiras por 2 vagas nas quartas de final. Assim, o time de Abel Ferreira sabia que não poderia mais tropeçar caso quisesse buscar classificação. Dessa forma, o Palmeiras engatou mais 2 vitórias contra a Inter de Limeira, Botafogo, além de um empate com o São Paulo em 0-0. Contudo, o Alviverde chegou para a última rodada da fase de grupos fora da zona de classificação. Na última rodada da fase de grupo do Paulistão, o Palmeiras suou, mas venceu o Mirassol por 3-2 e fora de casa contou com um tropeço da Ponte Preta e se classificou em segundo lugar na chave, atrás apenas do São Bernardo. No final do mês, o Palmeiras anunciou a contratação de Victor Roque, que chegava como a contratação mais cara da história do clube. O jogador estava emprestado ao Real Betis da Espanha, mas pertencia ao Barcelona. O mês de março do Palmeiras. No primeiro dia do mês de março, o Palmeiras venceu o São Bernardo por 3-0 e se classificou para as semifinais do Campeonato Paulista. O atacante Estevão foi o grande destaque da partida ao marcar 2 belos gols. Na semifinal, o Verdão encarou o São Paulo no Allianz Parque, e venceu por 1-0. O gol foi marcado por Rafael Veiga de pênalti. Contudo, a cobrança deu que falar, que Victor Roque acabou forçando um contrato com a Arboleda e o juiz assinalou a marca da cal. Dias depois, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, disse que a penalidade não deveria sido marcada. No primeiro jogo da final do Paulistão contra o Corinthians, Palmeiras perde por 1-0 em pleno Allianz Parque e vê a oportunidade do tetracampeonato estadual ficar mais complicada. No jogo decisivo da final do Campeonato Paulista, Palmeiras não consegue furar a defesa do Corinthians, empata em 0-0 e se torna vice-campeão estadual. A partida ficou marcada pelo pênalti perdido por Rafael Veiga no segundo tempo, que parou em defesa de Hugo Souza. O Verdão, aliás, perdeu a chance de conquistar a competição pela 4ª vez seguida. Ainda em março, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro contra o seu algoz do ano passado, o Botafogo. Contudo, em um jogo fraco no Allianz Parque, as equipes não saíram do 0-0. Mês de abril do Palmeiras. No mês de abril, o Palmeiras fez sua estreia na Libertadores em um jogo muito disputado. O Verdão venceu o Sport Cristal no Peru por 3-2. O gol da vitória, aliás, saiu no acréscimo do segundo tempo, com Richard Rios.
Já no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empolgou, né? Afinal, nos 4 jogos seguintes pela competição, o Verdão venceu o Sport 2-1, o Corinthians 2-0, o Internacional 1-0 e o Fortaleza 2-1. O único tropeço do mês aconteceu no dia 27 de abril, quando o Alviverde perdeu para o Bahia no Allianz Parque por 1-0. Né? Já na Libertadores, o Verdão seguia a todo vapor. A equipe de Abel Ferreira bateu o Cerro Porteño do Paraguai por 1-0 em casa e também venceu o Bolívar em plena altitude de La Paz por 3-2. Né? No final do mês, o Palmeiras fez sua estreia na Copa do Brasil. O adversário da vez era o Ceará. No jogo de ida, na Arena Castelão, o Verdão venceu por 1-0 com gol de Gustavo Gomes. Eita, aí, pessoal, foi bom ou não foi, pessoal? O mês de maio do Palmeiras. Maio começou, o Palmeiras seguia de avassalador, né, no Brasileirão. O Verdão engatou mais 3 vitórias seguidas na competição contra Vasco 1-0, São Paulo 1-0 e o Red Bull Bragantino 3-2. Já nas Copas, né, o Verdão também estava imparável, com novas vitórias diante de Cerro Porteño 2-0 e Bolívar 2-0, Sport Cristal 6-0. O Alviverde garantiu não só o primeiro lugar de seu grupo, mas a melhor campanha geral da Libertadores, né, com 100% de aproveitamento. Por fim, na Copa do Brasil, a equipe de Abel Ferreira não tomou conhecimento do Ceará e venceu novamente, desta vez por 3-0, garantindo um lugar nas oitavas de final da competição. Contudo, o final do mês reservou um revés doloroso ao torcedor palestrino. Afinal, em um duelo direto contra o Flamengo, em pleno Allianz Parque, o Palmeiras perdeu por 2-0, viu o rival disparar na tabela. Junho. O mês de junho começou com mais uma derrota. O Palmeiras foi até Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro e perdeu por 2-1, com dois gols de Caio Jorge. Assim, o Verdão engatava 2 derrotas seguidas contra os seus principais concorrentes ao título brasileiro. Apesar dos reveses, né, consecutivos, o Palmeiras não criou desespero, né, e mudou a chave para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe viajou para os Estados Unidos para disputar a competição e concentrou todo o seu foco no torneio. Na estreia do Mundial, o Palmeiras encarou o Porto de Portugal. Apesar de uma boa atuação, o Verdão viu o goleiro Cláudio Ramos brilhar e ficou no 0-0 contra os portugueses. Né? No entanto, no jogo seguinte, veio a primeira vitória no Mundial. Com uma atuação sólida, o Palmeiras venceu o Al-Ahly no Egito e venceu o seu primeiro jogo na competição. Flaco Lopes e um gol contra construíram o placar para o Verdão. No último jogo da fase de grupo, o Palmeiras ficou no empate em 2-2 com o Inter Miami. Os estadunidenses, né, chegaram a abrir 2-0 no placar, mas o Verdão conseguiu buscar a igualdade com Paulinho e Maurício. No final do mês, o Palmeiras encarou um velho conhecido nas oitavas de final mundial de clubes, o Botafogo. O resultado só veio na prorrogação. Paulinho fez linda jogada individual e marcou o único gol da partida, selando a vitória alviverde. Né? Palmeiras fez campanha no Mundial de Clubes. Palmeiras fez boa campanha no Mundial de Clubes. Julho, né? No começo de julho, um dos grandes baques, né, da temporada final, o Palmeiras até jogou bem, mas acabou perdendo para o Chelsea por 2-1 nas quartas de final e deu adeus ao Mundial de Clubes. Né? A partida também marcou o último jogo do jovem Estevão, que estava de malas pronta para defender justamente o Chelsea. O atleta foi ovacionado e abraçado pelo elenco alviverde depois o embate. Né? Além de Estevão, outros jogadores que deixaram o clube foi Richard Rios. Né? O colombiano foi negociado com o Benfica de Portugal e foi seguir carreira no velho continente. De volta ao Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a engatar uma sequência positiva depois do empate em 1-1 com o Mirassol no Allianz. O Verdão venceu o Atlético Mineiro por 3-2, Fluminense 2-1 e o Grêmio 1-0, seguindo firme na briga pelo título. Né? No último dia do mês, o Palmeiras iniciou sua batalha contra o Corinthians pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em Itaquera, o Verdão perdeu por 1-0 após Memphis Depay fazer um gol no segundo tempo.
Gosto, né? Pensando no duelo de volta contra o Corinthians, o Palmeiras poupou seus titulares contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro baiano chegou a abrir 2-0, mas o Verdão conseguiu buscar o empate. No jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras voltou a perder para o Corinthians, desta vez por 2-0, né? E deu adeus à competição. O embate ficou marcado pela expulsão de Aníbal Moreno ainda no começo do jogo, que prejudicou o plano de jogo do Verdão. Apesar do baque, né, da eliminação, o Palmeiras seguiu firme no restante dos seus objetivos, tanto que venceu o Ceará, Botafogo e Sport pelo Campeonato Brasileiro e seguiram na briga pela ponta, né? Na janela do meio do ano, o Palmeiras se reforçou e trouxe Jeffter, né, Kelvin e Carlos Miguel. Contudo, o grande destaque era Andreas Pereira, que deixou o futebol inglês para o grande nome do meio de campo no Verdão no restante do ano. Já na Libertadores, o Verdão teve pela frente o Universitário do Peru no primeiro jogo. Em Lima, né, o Palmeiras não tomou conhecimento do adversário e venceu por 4-0. Né? Assim, no embate de volta, o Alviverde não precisou se esforçar. Não precisou se esforçar muito, ficou no 0-0 e avançou de fase. No último dia do mês, o Palmeiras encontrou o Algoz Corinthians, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, em Itaquera. Victor Roque chegou, abriu para cá mais um gol contra o de Piquerez, deixou tudo igual no embate. No começo de setembro, o Palmeiras se manteve firme, né, no Brasileirão, aplicando duas goleadas impiedosas contra o Internacional e Fortaleza, ambas por 4-1. Já na Libertadores, o Verdão teve seu grande confronto até então contra o River Plate. Né? No primeiro jogo em Buenos Aires, o Palmeiras teve grande atuação coletiva e venceu por 2-1, podendo até ter marcado mais, contudo mostrou a força do time de Abel Ferreira para estes momentos. Né? No jogo de volta, o River Plate chegou a abrir o placar no Allianz Parque, mas com Flaco Lopes e Victor Roque inspirados, e o Verdão virou para 3-1 e garantiu seu lugar na semifinal da Libertadores. Né? Na última partida do mês, o outro algoz do Palmeiras apareceu novamente na Arena Fonte Nova. O Bahia venceu o Verdão novamente por 1-0 e deu uma freada na sessão da equipe de Abel Ferreira na temporada. E aí, o que vocês acharam no mês de setembro do Palmeiras, hein, pessoal? Outubro, né? Com foco no Campeonato Brasileiro, o Verdão seguia avassalador e emplacou novamente mais 3 goleadas contra o Vasco 3-0, Juventude 4-1 e Red Bull Bragantino 5-1. Contudo, no meio desta partida, o Alviverde jogou o polêmico clássico contra o São Paulo no Morumbi. Na ocasião, o tricolor vencia por 2-0 quando o juiz Ramon Abate Abel não marcou um pênalti claro de Alain Tapia, né? E não expulsou Andreas Pereira em falta violenta em cima de Marcos Antônio. O Palmeiras reagiu no segundo tempo e conseguiu virar para 3-2. Né? Apesar do resultado positivo, o Verdão ficou marcado pelo favorecimento no clássico. O técnico Abel Ferreira viria a falar que esta partida mudou a visão dos árbitros em relação à sua equipe, que começou a ser prejudicada em alguns embates. Né? A reclamação com a arbitragem veio justamente em um dos jogos mais decisivos do Brasileirão contra o Flamengo. No Maracanã, o Verdão perdeu por 3-2 e viu seu adversário direto assumir a liderança. O Palmeiras reclamou muito em um pênalti de Jorginho em cima de Gustavo Gomes, não marcado pela arbitragem. Né? Ainda em outubro, o Palmeiras começou sua caminhada na semifinal da Copa Libertadores. Contudo, em uma atuação terrível, o Verdão perdeu para o LDU por 3-0 em Quito e se complicou por uma vaga na final. Antes do duelo decisivo contra os equatorianos, o Palmeiras teve outro duelo direto no Brasileirão, desta vez contra o Cruzeiro. Apesar do jogo aberto, as equipes ficaram no 0-0 no Allianz Parque.
No jogo de volta da Libertadores, o Palmeiras fez o impossível, uma sonora goleada por 4-0. Colocou o Verdão na final da competição continental. A virada no placar nunca havia acontecido na história do torneio. Novembro, né? No começo do mês de novembro, o Palmeiras engatou mais duas vitórias seguidas contra o Juventude e Santos, seguindo firme na briga pelo título, né? Contudo, a oscilação do Verdão no torneio de pontos corridos começariam justamente na reta final da competição. Isso porque o Palmeiras engatou 5 jogos sem vencer na competição. Foram derrotas para o Mirassol 2-1, Santos 1-0, Grêmio 3-2, além de 2 empates em 0-0 para Vitória e Fluminense, em pleno Allianz Parque, né? Assim, o Flamengo ficou muito próximo do título brasileiro. No final de novembro, esta derrota dolorosa, o Palmeiras encarou o Flamengo em Lima para a grande final da Libertadores. Contudo, em um jogo nervoso e sem nenhum chute a gol do time de Abel Ferreira, o Verdão perdeu para o rubro-negro por 1-0 com gol de Danilo e se sagrou tetracampeão continental, né? Dezembro. No retorno ao Brasileirão, o Palmeiras teve grande atuação em BH e venceu o Atlético Mineiro por 3-0 fora de casa. Contudo, não foi o suficiente para seguir vivo na briga pelo título brasileiro, que ficou com o Flamengo. No último jogo do ano, o Palmeiras se despediu com vitória, triunfo diante do Ceará por 2-1 na Arena Castelão, assegurando o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, né? Assim, o Verdão terminou a temporada pela primeira vez sem título sob o comando de Abel Ferreira. Mesmo assim, o treinador renovou seu contrato com o Palmeiras até 2027, né? Na reta final do ano, uma leve confusão marcou uma das reuniões no Conselho do Palmeiras. Um diretor fez cobrança à gestão de Leila Pereira, que não conquistou nenhum título em 2025. E gastou muito dinheiro com reforços à mandatária. E o conselheiro bateram boca de forma acalorada durante o encontro, né? Além disso, o Palmeiras começou a se movimentar, visando 2026. Além de tentar recuperar alguns jogadores, o Verdão garantiu a permanência de Bruno Fux em contrapartida, né? Alguns atletas devem deixar o clube no ano que vem, com o Aníbal Moreno, que negocia com o River Plate. E aí tem, pessoal. E aí, o que vocês acharam do mês de dezembro? Tá no finalzinho de dezembro, né? Hoje 24 de dezembro. Mas o que vocês acham sobre sobre todo o ano do Palmeiras, hein? De janeiro a dezembro? Qual foi o ano melhor? Ou qual foi o mês melhor? Qual foi o pior? E o que você achou, apesar de não ter vindo nenhum título, né? Apesar de não ter ganhado Paulista, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, as 4 competições principais que o Palmeiras disputou, hein, pessoal? Mas aí, sim, o Super Mundial, 5 competições, né, que o Palmeiras disputou esse ano e não ganhou nenhum. Mas e aí, o que vocês acharam, hein? Em um momento em que o Sudão atravessa uma das piores crises humanitárias, né, de sua história, o futebol segue como um refúgio coletivo, com clubes exilados em Ruanda, a seleção sediada em Benghazi e jogadores espalhados pelo mundo. Os Gedianes Falcons conquistaram a classificação para a Copa das Nações Africanas, apesar das condições extremas e representam uma esperança distante para um país em ruína. Desde abril de 2003, o Sudão está mergulhado em uma guerra civil entre o exército sudanês e a milícia das forças de apoio rápido, ambos disputando o poder. A luta destruiu bairros inteiros, matou milhares de crianças de fome, deslocou 12 milhões de pessoas e impossibilitou uma vida esportiva normal, né? O futebol é um pilar popular da sociedade sudanesa. Não foi poupado, o campeonato nacional foi suspenso e depois completamente transferido, pois a situação de segurança impossibilitou a organização de jogos em solo sudanês, né? Na ausência de estádio, né,
operacionais e garantia mínima, os clubes sudaneses tiveram que ser exilados para continuar existindo, né, disputando suas competições em país vizinho ou treinando no exterior, muitas vezes em condições precárias. Né. O Al Hilal e o Al Merrikh, né, os dois maiores clubes do Sudão, deixaram o país em julho de 2024 para escapar da guerra civil que assola o país desde abril de 2023. Eles se juntaram à Liga, primeiro de Ruanda dessa temporada, depois de terem jogado a temporada anterior na vizinha Mauritânia, onde o Al Hilal terminou no topo sem ser coroado campeão, sendo o título reservado aos clubes locais. Né? A guerra para por 90 minutos. Quanto aos jogadores, a maioria deles vive longe de sua casa ou de suas famílias, né? Sem saber quando poderão voltar para casa. A própria seleção está sendo construída longe de Khartoum, com reuniões organizadas fora do país, principalmente na Líbia. Benghazi, com seu estádio Benina serve com base para a equipe que tem jogado partida em casa na cidade. Né? A Assembleia são realizadas em condições precárias, com jogadores espalhados entre ligas locais, exiladas, clubes africanos e diásporas do Golfo e da Ásia, mas essa situação caótica é um fator de motivação para essas equipes exiladas. Né? Abre aspas, a guerra está ocorrendo há 2 anos e meio para as pessoas. O futebol é uma das poucas fontes de felicidade que restam. Né? Estamos cientes de que podemos levar a eles um pouco de alegria. E é isso que nos motiva e dá tudo de nós, diz Shed Barglan, né? Em entrevista aos Fresh Scores, abre aspas, sentindo uma grande responsabilidade, né? É o nosso trabalho fazê-los felizes. Sonho de paz, né? O Sudão se classificou diretamente para a Copa das Nações Africanas, a primeira desde o início da guerra civil, em um grupo difícil que incluía Gana, Angola e Níger, mas os Falcões de Gediane só perderam 2 jogos para Angola e Níger, e até venceram o Gana em casa por 2-0 e eliminando os estrelas negras da competição continental. Né? Uma forma de vingança para James Guess, né? Apia, atual técnico de Gana no Sudão, mas acima de tudo, ex-técnico do seu país, que foi demitido pela sua federação em 2019. E é esse sentimento de vingança contra uma história e um contexto sobre os quais eles não têm controle que alimenta esses jogadores, né? A maioria dos quais nasceu em seu próprio país, né? Isolados, longe de seus queridos, seus isolados, longe de seus entes queridos, só podem observar o inferno pelo qual esses dois comandantes militares estão fazendo seu povo passar. É um cenário de influência estrangeira. Hoje todos sonham em poder jogar em casa, em Khartoum ou Omdurman, né? Mas enquanto isso terão de se contentar, né, em ver seus próprios torcedores exilados em toda a África, reunidos em estádios marroquinos. Né? Não tendo conseguido se classificar para a Copa do Mundo, o que, segundo a Apia, teria acabado com a guerra no país, o Sudão espera se sair bem nesta Copa das Nações Africanas, em um grupo que inclui a Argélia, Burkina Faso e Guiné Equatorial. Abre aspas, né? Nós os respeitamos, mas não os tememos. Insiste o técnico que sonha em ver o Sudão vencer a competição. Se você entrar nos jogos pensando em nomes como o Messi ou Ronaldo, você perde mentalmente antes mesmo de começar. Minha mensagem para os jogadores é simples: acreditem, né, em vocês mesmos, né, e joguem para provar do que o Sudão é capaz. Estamos aqui para competir, não apenas para participar completa, né, pessoal? É muito triste, né, pessoal? Esse pessoal que vive em guerra, né? Pelo amor de Deus. Só Deus na causa, né, pessoal? Shed Barglan, aos 23 anos, disputa sua primeira Copa
africana das nações pelo Sudão, um país onde ele nunca esteve. O meio-campista do Den Bosch, né, da segunda divisão holandesa, nasceu e cresceu na Holanda e joga por uma seleção sudanesa exilada, obrigada a mandar seus jogos em casa, longe do próprio país, devido à guerra civil por já durar 2 anos e meio. No Marrocos, os sudaneses vão além do futebol com o objetivo de devolver o sorriso a um país devastado por uma das piores crises, né, humanitárias da história. 12 milhões de deslocados, né, 25 milhões de vítimas da fome, mais de 150 mil. O time estreia nesta quarta-feira, 24, contra a Argélia. Siga a Copa da... Não, assim, confira abaixo a entrevista exclusiva que o jogador concedeu ao Fresh Score, né? Você chegou ao Marrocos há 3 dias, quase são duas primeiras impressões. Quais são as suas primeiras impressões, né, sobre a organização e o ambiente, né? Por enquanto está tudo indo bem. O campo de treinamento e de boa qualidade. E o hotel, né, é muito bem organizado. Por outro lado, o clima não está ideal. Está chovendo e faz bastante frio. Pessoalmente, estou acostumado com esse clima por causa da Holanda, mas para meus companheiros é mais difícil eles sofrerem com o frio. É sua primeira Copa Africana de Nações com o Sudão, né? Como está vivendo esse momento? É um momento enorme para mim. As eliminatórias aconteceram há um ano e eu estava esperando muito por isso. Os últimos meses foram estressantes, né? Porque fiquei 4 meses machucado, só fiquei 100% fisicamente há cerca de 6 semanas. Tive medo de perder o torneio, mas felizmente consegui me recuperar a tempo. Você participou da campanha de classificação, especialmente naquela vitória marcante contra a Gana. Quais lembranças você aguarda desse jogo, né? Foi incrível, né? Histórico para nós. Estávamos em um grupo muito difícil e todos achavam que Gana passaria e o Sudão seria eliminado, mas conseguimos e todos ficaram extremamente felizes, né? Mesmo que eu não tenha jogado nessa partida, é, estive presente em todas as convocações. O treinador também ficou muito feliz por vencer Gana, porque, mesmo sendo ganês, hoje está com o Sudão e ficou orgulhoso de ter vencido seu país, né? O que significa para você, pessoalmente, vestir a camisa do Sudão? É a realização de um sonho de criança. Desde os 7 anos, eu dizia aos meus amigos que se um dia tivesse a chance de jogar pelo Sudão, não hesitaria nem por um segundo. Disputar a CAN é o auge para qualquer jogador africano. Meu país ficaram realmente felizes, né? Meus pais ficaram realmente felizes por eu representar o Sudão, especialmente meu pai. Meu pai é totalmente sudanês e minha mãe é metade sudanesa. Eles ficaram muito orgulhosos. O Sudão está passando por um momento muito difícil. Você sente que essa competição vai além do futebol? Com certeza. A guerra já dura 2 anos e meio. Para o povo, o futebol é uma das poucas fontes de alegria que restam. Sabemos que podemos levar um pouco de felicidade para eles, né? E é isso nos motiva a dar o nosso melhor. Sentimos uma grande responsabilidade e nosso papel fazermos felizes jogando ou não. Treinamos e nos preparamos juntos, né? Esses 90 minutos são muito importantes para nós e para o Sudão. Você sente isso mesmo sem ter nascido lá? Sinto sim, né? É um pouco diferente, mas sinto porque meus pais são de lá. Tento ver as coisas pelo ponto de vista, né, deles. Grande parte da minha família morava lá. Eles já saíram do país, mas claro que penso neles. É muito triste ver o que está acontecendo
converso com meu pai, sempre pergunto como está a situação. Não tem muita cobertura na imprensa, né, europeia. No começo, meu pai estava muito preocupado, mas desde que minha família saiu do país, ele está mais tranquilo. Você acha que jogar essa CAN pelo Sudão pode ajudar de alguma forma e a trazer paz ao país? Acho que quando nós classificamos, houve um pequeno momento de paz. Espero que se fizermos uma boa campanha, a guerra acabe. Mas, obviamente, né, não depende só de nós. E mais, é mais complicado do que isso, né? Como você não joga em casa há 3 anos, sempre que o povo realmente está com vocês, né? Vejo isso nas redes sociais, eles que realmente nos apoiam. Nunca estive no Sudão, então para mim é um sentimento um pouco diferente, mas posso imaginar que para os outros companheiros que moram lá, isso é muito importante, né? Você nunca esteve no Sudão, nem antes da guerra, né? Como é essa relação com os torcedores, né? É um sentimento especial, de fato. Meus companheiros que viveram lá me contam como o país é lindo e como o povo ama o futebol. Hoje, por causa da insegurança, é importante ir, talvez, só para Porto Sudão, na fronteira. Sempre quis conhecer o Sudão quando era criança, mas minha mãe não tinha passaporte na época e não queria que eu fosse sozinho com meu pai, né? Ela sempre achou que não era seguro ir para lá. A situação do país é um tema frequente no vestiário, né? Surpreendente, nem tanto, claro, os jogadores ligam para suas famílias, mas não falamos muito sobre isso. Em grupo é um assunto doloroso, quase um tabu por respeito. Só perguntei há alguns dias para um amigo que veio de uma região onde a guerra começou, mas ninguém fala muito sobre isso, né? Se eu estivesse no lugar deles, acho que eu faria o mesmo, mas é uma motivação enorme. Lutamos por nossas famílias e, e por esse povo que nos apoia em todo lugar, em todos os países onde estive, né? Há muitos sudaneses pelo mundo todo, né? Seja na Líbia, no Catar ou na Arábia Saudita, eles são muitos. Jogar longe do país te afeta. Para ser sincero, me sinto mais em paz aqui, porque estou é, um pouco distante de lá. Normalmente não ficamos muito tempo, no máximo 2 semanas. O único problema é que as viagens são longas, já que venho é, da Holanda e preciso ir até a África ou Ásia. Costumamos jogar na Líbia. A integração em um time com jogadores de origem tão diferente, Austrália, Tailândia e Europa, né? A barreira do idioma é meu maior desafio. Falo árabe, libanês, enquanto eles falam o dialeto, né, sudanês. Por isso me comunico principalmente em inglês com alguns. E o companheiro que veio da Austrália me ajuda muito com as traduções. O fato do treinador ser ganês e falar inglês também me ajuda bastante, né? Apesar disso, grande diferença em relação aos outros jogadores da seleção, que em sua maioria nasceram e cresceram no Sudão. Consigo comparar a vida deles com a dos meus pais, né, que também tiveram que deixar o país por causa da guerra. Tenho muito sorte de ter nascido na Holanda. De os dois maiores clubes do Sudão jogarem agora em Ruanda afeta a seleção? Não, acho que é uma boa oportunidade para eles, né? Poderem jogar em uma liga e é sempre melhor do que não jogar. Eles estão felizes por poder competir, é, mesmo que infelizmente não seja no Sudão. Esportivamente, estão em um grupo muito complicado, com Burkina Faso, Argélia e Guiné Equatorial, né? Sim, é um grupo difícil, mas temos nossa chance no futebol. Tudo pode acontecer, com certeza, né, pessoal? Seu treinador declarou que quer ganhar a CAN. Você compartilha essa ambição?
Seria incrível, né? A última vitória do Sudão foi em 1970. Vamos para a competição. Jogo a jogo, sem pensar muito à frente. Sabemos que somos os azarões, mas isso nos motiva. A última mensagem para os torcedores sudaneses antes do jogo, antes do início do torneio. Quero dizer que estou muito feliz pelo apoio deles, né? Apesar de todas as dificuldades que enfrentam, vamos fazer de tudo para deixá-los orgulhosos e permitir que esqueçam um pouco a guerra durante 90 minutos.